Olá pessoal, professor Robson aqui. Hoje nós daremos início aqui ao nosso conteúdo da apostila do segundo bimestre. Então, hoje nós iremos falar um pouco a respeito dos jogos eletrônicos, né, mais especificamente. Então, nós iremos falar um pouco a respeito da evolução e de todo o contexto histórico dos jogos eletrônicos. Então, a evolução dos jogos eletrônicos, contextualização dos jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos, não podemos mais fugir desta realidade. Os jogos eletrônicos propiciam diversão para as pessoas. Além disso, a indústria dos videogames é uma das maiores do mundo, superando a indústria bilionária do cinema em arrecadação. Os jogos eletrônicos também estão chegando a patamares impossíveis de se pensar há alguns anos atrás, ou seja, imitam e simulam perfeitamente os aspectos da realidade e promovem novas interatividades com a tecnologia. Ainda podem ser utilizados para diversos meios de diversão, entretenimento e recurso educacional. Então, os jogos eletrônicos, eles ao longo dos anos, né, eles foram evoluindo cada vez mais e hoje em dia eles chegam muito perto, né, da realidade virtual mesmo, aproximam o mundo real, né, do virtual. E os jogos cada vez com gráficos e jogabilidade cada vez melhor faz com que a indústria, né, em si de tudo que envolve jogos eletrônicos seja algo assim gigantesco e que acabou até ultrapassando a indústria bilionária, né, do cinema, que é algo que dominava esse meio tecnológico, né, na questão de lazer, né, entretenimento e etc. Então, crianças e jovens podem ser influenciados pelos jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos favorecem raciocínio lógico, conceitos de estratégias, disciplina que podem refletir nos seus comportamentos em outras atividades. Então, os jogos eletrônicos eles não têm idade, né, para você praticá-los. Então, qualquer pessoa pode praticar um jogo eletrônico, pode jogar qualquer que seja o tipo de jogo eletrônico, né? Independente se seja uma criança ou um adulto, né? Passando pelo adolescente e os jovens aí. Aí aqui na página seguinte nós temos uma continuação aí, né? Então, compreendendo a evolução dos jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos nem sempre foram interativos e realistas como são atualmente. Os primeiros jogos são da década de 70. Então, esses jogos que nós vemos hoje em dia, muito próximos assim da realidade, né? Nem sempre eles foram assim, né? Isso foi uma evolução que aconteceu naturalmente, que acontece em qualquer tipo de mercado tecnológico, né? Mas nos anos 70, lá atrás, há muitos anos atrás, os jogos eles eram muito rústicos, né? Muito simples. Os gráficos também não eram tão bons como hoje em dia, né? Então, o primeiro videogame da história foi essa máquina gigantesca aqui, ó. Então, o Pong é o primeiro videogame da história. Foi criado por Nolan Bushnell e Ted Dabney, na forma de um console ligado a um monitor movido por moedas. O primeiro lugar a instalar o Pong foi um bar em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, isso daqui a gente chama também de fliperama, né? Popularmente conhecido como fliperama aqui no Brasil. Tá? Então, ele surgiu lá nos Estados Unidos na década de 70 e foi criado por esses dois cidadãos aqui. Tá? A partir do Pong, em 1972, a empresa Atari foi criada, uma empresa de produtos eletrônicos e uma das principais responsáveis pela popularização dos videogames. Então esses aqui foram os primeiros consoles, né, que surgiram da empresa chamada Atari em 1972. Então
aqui neste momento já começa, né, os primeiros passos ali dos jogos eletrônicos sendo espalhados pelo mundo inteiro. No final da década de 70 e na década de 80, uma empresa japonesa, a Nintendo, marca a história criando o jogo Super Mario Bros., um dos jogos mais populares do mundo. E aí, né, foi quando teve o boom mundial dos jogos eletrônicos com a empresa Nintendo, né, onde eles criaram este jogo, né, com o personagem chamado Mario Bros., que é muito conhecido e muito jogado até nos dias atuais, né? Só que com gráficos e jogabilidade totalmente diferente do que nesse primeiro jogo que ele foi criado aqui pela Nintendo, né? Então, como vocês podem ver, né, o gráfico aqui, a forma de se jogar não tem nada de extraordinário como é hoje em dia. É tudo muito rústico, muito cru, né? Muito primitivo. Então, para vocês verem, né? Tudo sofre evolução ao longo da vida, né? Para a gente chegar no que nós temos hoje em jogos eletrônicos, o início foi isso aqui, né? Então isso é a história dos jogos eletrônicos em si aí, tá? Aí aqui vocês terão uma atividade para fazer, tá? Uma tarefinha. Discuta com seus colegas a evolução dos jogos eletrônicos. Então a gente vai fazer um debate aí em aula, nós iremos discutir o que vocês acham dessa evolução, o que vocês acham, se vocês jogam jogos de antigamente ou se vocês jogam apenas os jogos atuais. E aí depois vocês terão essa atividade extra classe aqui para fazer. Façam a entrevista com alguém que vivenciou os jogos eletrônicos na década de 70 e 80 e apresente alguma curiosidade sobre os jogos eletrônicos dessa época. Relate a entrevista no quadro abaixo. Então aí vocês vão pegar, sei lá, o pai, a mãe, o tio, a tia, qualquer pessoa que tenha vivido, né, os jogos eletrônicos nessa época, que tenha jogado, né, os jogos dessa época, ou da década de 70 ou de 80, tá? Pode ser até de 90 também, ali no comecinho dos anos 90. Então vocês irão fazer essa entrevista. Então vocês vão colocar aqui, é uma espécie de entrevista mesmo que vocês irão fazer, né? Vão colocar o nome da pessoa, a idade da pessoa, a data de nascimento, tudo bonitinho, o grau de parentesco, se é pai, se é mãe, se é tio, se é tia, tá bom? E aí vocês irão descrever aqui, tá? Quais eram os jogos preferidos dessa pessoa? Qual tipo de jogo ela gostava de jogar, né? Elas gostam mais de jogar os jogos de antigamente ou os jogos atuais, né? Essa pessoa que você está entrevistando aí, tá? E aí vocês irão colocar as curiosidades, as maiores curiosidades, né, que vocês encontrarem no relato dessa pessoa aí, né? Algo que você achou curioso que ela comentou, que ela falou sobre as práticas de jogos eletrônicos daquela época. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula.